Olá, hoje vamos fazer uma conversa com um grande amigo, consultor de grandes empresas pelo Brasil afora na área de recursos humanos. Arthur Marinho foi o responsável por tentar juntar culturas organizacionais de grandes fusões brasileiras, de empresas gigantes que se juntaram e que o desafio era unir culturas organizacionais diferentes. Você vai gostar dessa conversa, se inscreva no nosso canal e após o vídeo deixe o seu comentário, porque isso nos ajuda muito. Arthur, é muito bom ter você aqui com a gente. Você que tem um trabalho de muitos anos ajudando grandes empresas a se reinventarem, grandes empresas a juntarem culturas diferentes. Você que tem uma formação no Brasil e no exterior, sempre nessa área de consultoria, na área de RH. E eu imagino que hoje você, como espectador dessa pandemia que nós estamos passando, desse ambiente confuso no qual as empresas têm que navegarem, está tirando muitos insights e tentando construir muitas visões diferentes desse processo. E hoje eu vou tentar tirar aqui alguns ensinamentos teus para quem está vivendo esse momento e quer sair do outro lado, quer atravessar o rio e chegar na outra margem do rio, nessa saída que nós estamos planejando a partir do ano que vem. Meu amigo Arthur Marinho, tudo bem? Tudo bem, Topazio. É um prazer estar em contato com você. Nós tivemos algumas jornadas, alguns dos melhores trabalhos que eu fiz na minha vida profissional foi com a Flex Contact, sob seu comando. Você junta ainda, certamente, o talento de conhecedor da alta administração, das coisas certas a fazer, com o de empresário. E isso para mim, foi maravilhoso em termos de interlocução e de escolha de caminhos para trabalhar. Então, é um prazer estar de volta aqui para uma possibilidade de conversar com você e servir a sua audiência, que eu cumprimento agora. Que bom, muito obrigado, Arthur. A gente, nas andanças que a gente tem feito agora, nessa busca de novas ideias para a retomada da cidade de Florianópolis, hoje a gente está focando mais em Florianópolis, eu te pergunto o seguinte, o ambiente das empresas hoje, que você tem percebido, esse ambiente mudou? O que você percebe de diferente? Como é que ficaram essas questões dentro da companhia, de hierarquia, lideranças, liderados? Como é que você tem percebido isso? Olha, o que eu tenho observado é que nós vamos contar com quatro categorias de negócio no final dessa história toda. Já estamos contando com isso agora e vamos contar certamente ao final. As empresas e os negócios que estão em crescimento, por incrível que pareça, e isso é uma coisa natural nas crises, as oportunidades e ameaças, então tem empresas em crescimento aproveitando essa ocasião. Tem as empresas que vão voltar lentamente ao normal mesmo, não deve haver grandes mudanças com elas. Tem as empresas que vão ter que ser transformadas para emergir. Elas têm que sair de como estão para serem completamente diferentes, mais dinâmicas, mais atuantes, e uma série de coisas que a gente vai terminar conversando no correr desse papo. E, por último, nós temos a empresa em condição recessiva, em situação praticamente pré-falimentar. Então, são negócios de muito difícil resolução e elucidação. Esses quatro negócios, esses quatro ambientes, eles estão, todos eles, mesmo aquelas que estão em crescimento, mesmo aquelas que vão voltar ao normal, tipo bancos, financeiras, etc., eles estão vivendo a instabilidade e imprevisibilidade de mudanças constantes. Então, essa coisa, digamos, é a temperatura que está rolando aí, entendeu? E isso desafia a liderança tremendamente. A gente sempre viveu com propósitos muito claros, e os propósitos deixam de ser claros. Essa incerteza constante, né, Arthur? Ou seja, quando acaba isso? Quando começa a nova fase, né?
O que se tem como, pelo menos assim, a tendência de que eu tenho lido e tenho ouvido, o que se tem de mais ou menos certo é que, por exemplo, haverá uma redução de níveis hierárquicos drástica. Quer dizer, aquelas dobrinhas todas da sanfona vão desaparecer na sua maioria. Nós vamos ter pessoas com uma atuação mais forte em cima da linha produtora de resultados. Sim. A descentralização decisória ela vai ter que ser muito maior. Então, vamos contar com gente empoderada, gente em condições de receber essa delegação. Temos que revisitar, em termos de treinamento, essa delegação para melhorar esses padrões. Há muita confusão em torno de tudo isso. Muitas dessas coisas de tecnologia de comportamento humano e tecnologia de organização, essas coisas eram um tanto ou quanto improvisadas e terminava dando certo. Sim. Não era um bicho de sete cabeças, né? Uma outra coisa interessante, os cargos serão mutáveis. Quer dizer, aquela coisa, você é gerente de segurança, vai morrer gerente de segurança, sabe? As pessoas, nas funções gerenciais, elas vão ter que assumir mais coisas, mais responsabilidades. Mais funções. Isso é outra previsão que se pode fazer. Arthur, nesse momento, o que eu vi foi o seguinte: quando surgiu aí o problema todo, as empresas tiveram que se reinventar sem necessariamente terem planejado para isso. Então, teve um momento que a ideia foi todo mundo para casa, vamos trabalhar de casa, então eu faço uma coisa, tenho que fazer a outra, tenho que fazer a terceira, porque não estou do lado do meu colega que antes fazia para mim, e essa coisa toda à distância, e aí vem o grande desafio. No fim do dia, as contas precisam ser pagas. No fim do dia, a produtividade tem que acontecer. Como é que acontece essa produtividade nesse novo ambiente, onde muitas vezes você nem mais vê no dia a dia o seu colega de trabalho, né? Você disse uma coisa certíssima aí, que é uma tecla que eu tenho batido. Home office não é nem uma coisa nova, dizer, não aconteceu agora. Não, home office é uma metodologia de trabalho à distância, é um trabalho remoto, mas que tem que passar por alguns padrões, algumas regras muito específicas e muito claras. E o que aconteceu? A pandemia fez a maioria dos empresários ou dirigentes de empresa mandar o pessoal para casa. Mandar para casa não é home office. Entendeu? As pessoas não estão em home office. Eu fico dizendo isso e repetindo. Elas estão trabalhando em casa. Estão trabalhando em casa. Você tem uma série de coisas, desde a poltrona que tem que ser ergonômica até a mesa, a altura de mesa, a iluminação do ponto de trabalho para criar cuidado visual, coisas que nas empresas já estavam administradas, mas na situação de home office ela é totalmente nova porque a pessoa está tendo que fazer acontecer ali sozinha. Né? Foi uma estratégia de guerra, né, Arthur? A gente mandou as pessoas para casa e vamos trabalhar de casa. Isso é diferente, eu concordo absolutamente contigo. Inclusive, eu tenho usado uma expressão que é o home office profissional, que é diferente do home office por necessidade, onde você manda a pessoa para casa e depois é que nós vamos ver como é que vai acontecer isso, né? Até porque esse profissional que está trabalhando de casa, ele vai ter que ter algumas características diferentes, né? Talvez nem todos se adaptem a trabalhar de casa. Eu já vi algumas pesquisas aí que 70% das pessoas dizem: poxa, se tiver a possibilidade de voltar a trabalhar na empresa, eu quero voltar a trabalhar na empresa porque eu preciso daquele ambiente social, eu preciso socializar com outras pessoas. Sem dúvida. Isso tudo é fundamental. Eu estou gostando de ouvir que você já deu esse passo de fazer o home office profissional, porque não está sendo. As pessoas, por exemplo, acham que uma questão, por exemplo, é absolutamente natural que a pessoa acorde, troque de roupa, tire a barba e sente para trabalhar, entendeu? Para ela se sentir
é indispensável que ela negocie com a família as invasões desse espaço. Está trabalhando por uma criança no colo, tá vendo? Isso rouba foco, isso é uma coisa natural, compreensível, mas isso tem que ser administrado de alguma maneira, entendeu? Eu até brinco dizendo que o grande problema do home office, na maior parte dos casos, é a dificuldade do home, né? É a dificuldade da casa das pessoas para transformar essa casa num escritório, num office, né? Muitas vezes você tem um estilo de vida. Eu conheço muitas pessoas que moram sozinhas. Então, moram sozinhas, elas têm a sua casa adaptada para morar sozinha. É mais fácil construir um escritório ali e trabalhar tranquilamente. Agora, tem pessoas que moram em famílias grandes, com crianças pequenas, tem que reorganizar o ambiente. Não é que é impossível, mas você tem que se adaptar. Muita gente fica muito ansioso, né, Arthur, em casa, né? A ansiedade em casa parece que aumenta, as pessoas ficam angustiadas de estarem sozinhas, ou trabalham muito ou trabalham pouco. Você tem observado isso também, Arthur? A questão da ansiedade, eu tenho até um item aqui que eu queria projetar, mas vamos conversar sobre ela sem projeção. A ansiedade é a principal energia psíquica de que as pessoas podem lançar mão. A energia psíquica é simplesmente o combustível que move o ser humano. Quer dizer, é a gasolina, é o óleo diesel, é o álcool do ser humano. É o que faz com que ele perceba, pense, reflita, decida e faça acontecer. Ou seja, você ainda há pouco falou em produtividade. Não tem produtividade sem energia. Sim. Energia é fundamental. O que acontece é que, de certa forma, a ansiedade ela se apresenta como 3 graus diferentes, ou em 3 graus. Uma ansiedade baixa, que não move nada nem ninguém. Uma ansiedade alta, que é muito perigosa, porque ela bota você para correr, para fazer depressa, para fazer retrabalhos. Eu tenho ouvido de pessoas que estão em home office uma frase assim: eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, porque elas entram nessa ansiedade alta, entendeu? Então, elas desesperam, elas não têm a certeza de que estão fazendo o melhor daquela forma ou não estão, e então elas entram em ansiedade alta. Qual é a ansiedade boa? É a ansiedade média. O que está na ansiedade média? A ansiedade média está um negócio chamado insatisfação inteligente. É aquela coisa de olhar para a empresa, olhar para os processos, olhar para os papéis e pensar assim, isso pode ser melhor. Eu estou satisfeito, estou gostando, mas pode ser melhor, isso pode ser diferente, pode ser mais bem trabalhado, mais rico, mais interessante, mais produtivo, mais performante. Então, na ansiedade média, você tem a criatividade, você tem a mobilização para encarar o novo. Tá daí. Então, não é uma coisa para jogar fora. Não é uma coisa para você ficar lendo livro de autoajuda, entrar na nuvem azul e coisa e tal, e respirar a nuvem, e respirar uma nuvem negra que está dentro do... Não é nada disso. É uma coisa importante você lidar, você fazer. Eu digo sempre que uma das maiores competências modernas é fazer a autogestão do eixo do papel, manejando com adequação à ansiedade. Muito, muito interessante isso, porque é uma forma de você buscar essa motivação necessária para os novos tempos, né? A ansiedade como impulsionador desse motivo para a ação, né? Dessa nova motivação necessária. A questão da motivação é uma questão também essencial. Por quê? Porque o que um líder moderno ele tem que fazer? Ele tem que fazer a gestão dessa energia psíquica que está no seu pessoal ou não está. Pode não estar. Entendeu? Porque, por exemplo, dentro de todos nós tem a tal fábrica de produção de energia psíquica. Ela está dentro de cada um. O que ela usina? Qual é a matéria-prima dessa fábrica?
Você tem aí como matéria-prima os sonhos, os desejos, os quereres, as vontades, as ambições legítimas, elas estão aí. Então, essa fábrica de produção de energia, ela tritura esses sonhos, essa coisa, transforma isso em energia psíquica, e a energia psíquica vem, então, e através do eixo do papel profissional, ela flui. Então, você precisa estar com seu eixo resolvido e precisa estar com a sua fábrica de energia funcionando. O primeiro problema está nessa fábrica. A maioria das pessoas está perplexa, a maioria das pessoas está insegura, está com medo desse desconhecido, medo do desemprego. O medo do desemprego é um medo terrível, porque ele é real. Ele tem tudo a ver com tudo que está acontecendo. As empresas dificilmente vão conseguir arrancar de onde estão e entrar numa faixa de produtividade e de superação de tudo isso sem demitir. Eu acho muito difícil. Ou seja, está na hora do profissional. Isso tem que ser feito bem feito. Isso tem que ser feito com um assessment para ficar com as pessoas que realmente são capazes de segurar o barco. E aí é preciso que as pessoas que vão sair sejam tratadas com maior respeito, com maior dignidade. E aí você, então, chega numa condição de desenvolver e habilitar, porque aqueles que vão ficar vão ter que responder por mais. Não é por menos, é por bem mais. As empresas vão ser mais enxutas, mais menores, vão ser mais ágeis. Mas isso exigirá de quem fica, de quem ficar, uma ação muito forte no depois. Não, isso é muito interessante, porque é exatamente isso que a gente tem discutido aqui no canal. A gente tem o ambiente das pessoas que estão empregadas e vão continuar empregadas e que, portanto, vão ter que se reinventar, porque talvez os seus cargos sejam mais ricos, têm que fazer mais coisas, etc. E nós temos aquelas pessoas que estão saindo do mercado de trabalho nesse momento, e que vão ter que se reinventar para retornar ao mercado de trabalho. Então, isso que você falou do autoconhecimento, de entender o seu próprio momento, não ter medo do que está por vir, porque ninguém sabe o que está para vir, né? Essa questão que você tem falado, Arthur, do medo do desconhecido. Não adianta você, eu brinco aí, né? E até um outro amigo falou, não adianta você se matar com medo de morrer, né? Você não consegue administrar o desconhecido. Então, vamos vivendo um dia de cada vez, mas nos preparando para uma situação futura melhor em termos pessoais, né? Como é que eu posso fazer para me reinventar nesse momento? Por exemplo, dentro desse campo que você delineou agora, da reinvenção, fica assim, tem que se reinventar, você tem que reinventar, mas reinventar no quê, no como, no quando, entendeu? E então, eu sempre recomendo algumas coisas. Uma coisa que eu acho que nesse novo momento vai ser essencial é a rentabilização do cargo. Quer dizer, aquele cargo tem que se pagar com resultados muito evidentes, muito concretos. Sim. Então, é uma coisa que a pessoa tem que se preparar. Não é eu vou para lá esperar que me digam. Não, ela tem que ser antecipatória. São competências que eu acho que vão ter que ser encaradas. Ela tem que sair catando a disfunção para não deixar nem que ela se concretize. Entendi. Porque isso tudo implica em custo, e o custo vai ser a pedra de toque. A racionalização das empresas para um custo compatível com o resto das empresas. Então, essas empresas estão paradas há 4 meses, cara. Você sabe o que isso significa. Pegando esse ponto, então, Arthur, para a gente deixar uma mensagem aqui para quem está ou começando agora no mercado de trabalho ou querendo recomeçar. Se você tivesse um profissional desse com você, que conselho você daria para que essa pessoa pudesse se orientar pelo seu conselho? Olha, eu diria que ela tem que assumir a autodireção no papel, porque não dá mais para aquela gama de gestores acima dela, ele não vai ter.
ele vai ter que pegar, fazer, entregar e rentabilizar. Então, isso é uma coisa muito presente. Vai ter que assumir mais responsabilidade e mais comprometimento. Não tem outro jeito. Assumir mais coisas e se comprometer com entregas e fazer essas entregas. Tá? Independente do nível, né, Arthur? Independente do quanto você colabora dentro da empresa, em que nível hierárquico que você está, né? No fundo, isso é uma coisa que tem que acontecer com todos. A gente tem que ter uma massa crítica funcional com essa cabeça, entendeu? Com essa cabeça, com essa nova cabeça. Do outro lado, vamos pegar um pouquinho a liderança, né? O líder, ele vai ter que lidar com, por exemplo, nós desenvolvemos recentemente uma abordagem para fazer a liderança em home office, porque ela é diferente. Sim. Entendeu? Não é a mesma liderança que eles estão habituados. A situação vis-à-vis desapareceu. Com certeza, muita gente que está em home office vai voltar para a empresa para trabalhar. Mas o home office é, sobretudo, um sistema de racionalização organizacional, principalmente com compactação de custos. Por isso é que ele vai ser irreversível daqui para frente. Você economiza em aluguéis, você economiza em energia elétrica, economiza em água, economiza em manutenções de toda a ordem, economiza em transporte, segurança. Quer dizer, é uma coisa inteligente, só que precisa ser repensada e eficientizada, porque foi mal feita no susto. Foi feita no susto. Agora, o líder, né? O líder, a primeira coisa que eu acho muito importante que ele comece a fazer, a pensar e a fazer, é trabalhar a autoconfiança dele, porque muitos estão com essa autoconfiança muito abalada. Eles estão com muito medo também desse desconhecido. A responsabilidade deles com o capital, que às vezes é familiar, que é de amigos, de sócios, é muito grande. Só que uma pessoa que não esteja, um líder que não esteja com essa coisa da gestão do eixo do papel dele bem resolvido, com a vontade dele autenticamente bem resolvida, ele não vai desenvolver confiança nos colaboradores. Se bem construído, pode ser um sistema de trabalho ganha-ganha, né? Ganha o lado da empresa, com aqueles benefícios que você citou, e ganha o lado do trabalhador, do profissional, que não perde tempo no transporte público, no transporte até a empresa, que tem segurança porque está na sua casa, que pode ter um tempo para a sua família maior. Mas eu concordo com você, quer dizer, nós estamos diante de um modelo a ser construído, algo que não está pronto, e que foi, talvez, trabalhado nesse momento por uma questão de necessidade, mais do que uma coisa planejada. Então, as empresas, de fato, têm um desafio grande pela frente, Arthur, e acho que todos nós, profissionais, empreendedores, né, temos que reaprender e tentar nos adaptar a esse novo momento que tá vindo por aí. Arthur, eu acho que a nossa conversa aqui foi muito boa, acho que a gente conseguiu plantar algumas sementes muito interessantes para quem está vivendo esse momento. Claro que sim. Esse nosso eu gostaria nesse comentário final, trazer uma frase. Eu gosto muito de fechar esses meus papos com frases de pessoas que souberam pensar e dizer as coisas. E o Xuxo tem uma frase que eu considero lapidar para o momento. Ele diz assim: se você estiver passando pelo inferno, vírgula, continue andando. Não tem outra saída. Esse inferno está aí, está enchendo a paciência da gente. Esse medo desconhecido está imobilizando muita gente. Mas não podemos abandonar os nossos sonhos. Nós temos que desenvolver mais habilidades para enfrentar tudo isso. Esse é o meu pensamento. Que bom.
Eu conversei com o Arthur Marinho, especialista na área de desenvolvimento de cultura organizacional, consultor brasileiro de grandes companhias. Arthur é um amigo, um inspirador. Se você gostou desse nosso bate-papo, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário. Se você tem alguma dúvida, também deixe no comentário, que depois eu vou conversar com o Arthur para ver se ele responde lá nos nossos comentários do nosso canal. Ative o sininho para você ter novos conteúdos no canal. Arthur, muito obrigado pela conversa. Ok, amigo, Forte abraço. O prazer foi meu mais uma vez. Um abração.